Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos tratar sobre prisão preventiva. Vou aguardar um tempinho para o pessoal começar a entrar. Nós tivemos alterações importantíssimas nesse título de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória pela Lei 3.964 de 2019, chamado aí de pacote anticrime, sancionado em dezembro, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Nós já temos aí 7 meses, né, que nós estamos aqui já no dia 25 de agosto de 2020, então nós já temos aí 7 meses dessas alterações. Então, eu vou conversar com o Nestor Távora, um grande prazer estar aqui com ele, vou chamar ele daqui a pouco, mas a nossa intenção não é fazer um comparativo da previsão anterior com o que está ali agora no Código de Processo Penal. Como já tem 7 meses das alterações, a nossa intenção é que a gente venha a aprofundar o assunto de prisão preventiva para que a gente possa trazer algumas discussões importantes sobre o tema, sobre algumas questões controvertidas dessas previsões legais, que a gente ainda está observando ali movimentação da doutrina a respeito, movimentação da jurisprudência, em que então nós vamos poder conversar aqui na live. Vou chamar o Nestor Távora para a gente já dar início, enquanto todo mundo vai entrando. Ele vai entrar agora. Oi, Nestor, tudo bem? Olá, Boa tudo bem? noite, tudo bem? Olá, boa noite. Um prazer Olha, estar aqui. muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, da gente conversar um pouco sobre Que prisão bom, preventiva. Fiquei muito feliz mesmo. A gente já conversou algumas vezes a respeito do verdade. curso, principalmente na CPIURES, mas é um grande prazer poder aqui dialogar com você a respeito desse tema que é tão importante, tanto na teoria quanto na parte prática do direito processual penal. Né? Pessoal, o Nestor Távora dispensa apresentações, mas só reforçando que ele é advogado criminalista, ex-defensor público, autor de obras jurídicas na Juspodium, como o curso de processo penal, em que eu mesma me valho ali na prática e para a produção das minhas aulas também. E ele é professor de processo penal, eu tenho ali me sinto lisonjeada de dividir a grade de processo penal com você lá nos cursos regulares da CPIURES, em que 10 aulas são do Nestor e 10 são minhas. Então, muito feliz por você ter aceitado o convite para que a gente possa, então, finalmente conversar sobre um tema relevante para o processo penal aqui no Instagram. Que bacana, que bacana. Eu que agradeço, estou super feliz. Vamos render aí. Era o ano do processo penal, a pandemia atropelou a gente, né? Então tivemos aí essa É, contingência, mas vamos amadurecer o pacote anticrime a fórceps na marra, inclusive a reboque dos tribunais superiores. Vamos lá. isso, é. Aqui a gente vai debater vários temas que realmente a gente não tem ainda uma solução, né, Távora? Assim, algumas discussões a gente ainda tem que aguardar a posição realmente da jurisprudência, mas aqui a gente já traz algumas considerações relevantes que a gente tem que acompanhar e que, consequentemente, quem está nos ouvindo também vai acompanhar na jurisprudência. É, falando, como eu citei no início da live, a minha intenção com você aqui não é que a gente faça um comparativo do sistema anterior com agora, isso já tem 7 meses da nova lei, então eu acho que todo mundo já está acostumado. Eu acho que o mais importante é a gente trazer mesmo essas questões mais controvertidas. Perfeito. Então, fazendo uma breve introdução para a gente entrar no primeiro tema, nós tivemos, né, pessoal, o artigo 3º-A, positivando, portanto, no processo penal o sistema acusatório. Ele está suspenso pela decisão do STF, do ministro Luiz Fux, lá em janeiro, mas isso impactou, porque reforçou o sistema acusatório e impactou de forma bem substancial no nosso sistema das prisões e das medidas cautelares em geral, principalmente das pessoais. Então, nós tivemos lá alteração no 282, parágrafo 2º, no 282, parágrafo 4º, no 311, retirando, então, do juiz essa atuação de ofício, essa atuação mais proativa, de modo que agora nem na fase pré-processual nem processual não poderá decretar nenhuma medida cautelar pessoal, ou seja, não pode a prisão preventiva nem as demais medidas cautelares diversas. E aí, vinculando com o tema da audiência de custódia, Nestor, porque a gente teve a positivação, então, da audiência de custódia no 310, a gente já realizava audiência de custódia, mas foi uma alteração relevante essa inclusão no nosso código.
E aí vem, então, uma consideração que a gente ainda encontra na jurisprudência e que eu quero saber sua opinião e até saber se você enxerga a possibilidade dessa modificação da jurisprudência, porque nós temos aquela jurisprudência já sedimentada no STJ da possibilidade de se converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, o que agora, portanto, é feito desde 2015 na audiência de custódia, mas nós temos julgados recentes do STJ, agora de agosto, mantendo essa possibilidade, mas ao mesmo tempo nós tivemos uma cautelar concedida pelo ministro Celso de Mello, no dia 17 de julho de 2020, em que ele traz considerações importantes e ele fala a impossibilidade dessa conversão de ofício. Então, eu queria que você desse a sua opinião sobre isso e principalmente falasse esse cenário. Será, então, que a gente vai ter, finalmente, uma modificação dessa jurisprudência em consonância, então, com o sistema acusatório? Bacana, vou pegar seu gancho, então também é um prazer estar aqui com a Lorena, minha companheira lá de CPIURES, né, dentro do direito processual penal, e fazer uma formulação importante com todas as vênias ao ministro Luiz Fux, mas a suspensão do artigo 3º-A do Código de Processo Penal é aquilo que a gente poderia chamar no direito penal de aberratio ictus. Houve um erro de alvo aí grosseiro, porque me parece que nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal em sã consciência vai negar que o Brasil adota o sistema acusatório desde o advento da Constituição Federal de 88. O principal caractere do sistema acusatório, dentre outros, mas o principal é a separação de funções e a ausência de protagonismo judicial. Então, diante dessa realidade, me parece que a suspensão do artigo 3º-A foi um equívoco, até porque ele está topograficamente situado embaixo do rótulo do juiz das garantias, então ele poderia ter vida própria, ser extraído de lá da pretensão de um instituto tão polêmico quanto o juiz das garantias, e isso traz um impacto substancial na própria concepção do sistema prisional. Nós não podemos esquecer que desde a década de 40 o juiz vinha decretando medidas de ofício. A questão das medidas cautelares pessoais não prisionais é um tópico mais recente, introduzido pela Lei 12.403 de 2011, com a introdução do artigo 319 e do 320. Mas a decretação de uma prisão preventiva de ofício, historicamente consagrada no nosso ordenamento, ela sofria uma crítica substancial da nossa doutrina. O nosso legislador promoveu a primeira filtragem em 2011, reformulando o artigo 311 do Código de Processo Penal e evitando ou vedando a decretação de ofício na fase investigativa. E agora, na virada de 2019 para 2020, mais precisamente com o advento do pacote anticrime em 23 de janeiro, então estabelecemos a não decretação de ofício também na fase do processo. Ora, o Celso de Mello, quando trouxe o precedente reconhecendo que a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício ofenderia o sistema acusatório e, por consequência, representaria uma grave ofensa ao artigo 311 também do Código de Processo Penal, me parece que foi um grande avanço. Mas, de todo modo, o STJ, como você bem pontuou na sua quinta turma, alimenta entendimento diametralmente oposto ao reconhecimento de que converter o flagrante em prisão preventiva não é o mesmo que decretar uma prisão preventiva. Ora, me parece, e aí eu vou tentar trazer para a discussão a atuação do próprio Congresso Nacional, o Congresso contribui, em certa medida, com essa grande confusão sistêmica. Então, como Jesus na cruz dizendo, meu Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ora, se o juiz não pode converter de ofício, é inimaginável a previsão do parágrafo 2º do artigo 310 do Código de Processo Penal, que veda integralmente a liberdade provisória para situações muito pontuais, como integrante de organização criminosa armada, milícia, reincidente e aquele que foi flagranteado com arma de fogo de uso proibido. Porque eu posso colocar o juiz numa sinuca de bico terrível. Imaginemos que o sujeito foi flagranteado com arma de fogo de uso proibido. E, no âmbito da audiência de custódia,
mesmo contrariando a expressa consignação do parágrafo 2º do 310, o promotor opina pela concessão da liberdade provisória ao entender que o parágrafo 2º do 310 é inconstitucional. O que o juiz vai fazer? Qual é o comportamento do magistrado diante de uma situação dessa natureza? Vem a lei ordinária e define que não cabe liberdade provisória, e um membro do Ministério Público opina pela concessão do Instituto. Então, o magistrado fica numa situação terrível, e me parece que a análise de composição sistêmica é que traz toda essa bagunça. Eu não posso ter situações de inadmissibilidade peremptória de liberdade provisória e dizer ao mesmo tempo que o magistrado está completamente engessado. Então é evidente que, como advogado criminalista, ora, eu entendo que o juiz não pode ser protagonista, mas criar situações de uma ilogicidade extrema não é razoável para a manutenção de uma harmonia, inclusive na própria audiência de custódia, que em algumas situações que eu participei, nós acabamos realmente com um clima terrível, uma discussão interminável. Me parece que a gente nega a concepção do próprio sistema, uma separação de funções, mas obviamente calçada na Constituição Federal. Então, respondendo, Lorena, a sua provocação, eu não sou favorável à conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva. Isso ofende o sistema acusatório e me parece que o artigo 311 do Código de Processo Penal é claro, promovendo essa vedação. Entendo que o membro do Ministério Público deve requerer a correspondente conversão ou o delegado representar pela conversão ao enviar o auto de prisão em flagrante. Mas, de todo modo, é necessário também, ora, proteger o magistrado de situações jurídicas que levam a certa perplexidade. Como membro do Ministério Público opinando pela concessão da liberdade provisória, em situações onde a lei, na minha visão, de duvidosa constitucionalidade, mas onde a lei promove a correspondente proibição. O precedente da quinta turma do STJ me faz citar o Aurí Lopes Júnior quando diz o seguinte: ora, o sistema inquisitório ele acaba hoje sendo inserido de uma maneira muito cruel dentro do dia a dia forense e, eventualmente, eu mantenho a fogueira da Inquisição acesa e só faço substituir a lenha. Não tem muito sentido dizer que converter de ofício não é o mesmo que decretar de ofício. Me parece que é uma forçação de barra ou um jogo semântico muito perigoso. E a conveniência do sistema acusatório, à luz dos meus interesses e não da composição do sistema, me parece ser bastante perigosa. Então, eu entendo que não deve haver conversão de ofício. Sim. Távora, algumas ponderações aqui. Quem está me assistindo e me conhece sabe que eu sou contra também essa conversão de ofício. Eu trabalho na custódia, eu não faço essa conversão de ofício. Mas o que me chama a atenção é que esse julgado do STJ, da quinta turma, no voto, o ministro ele só repete precedentes anteriores sem entrar na discussão sobre a matéria. E o que é mais interessante é a medida cautelar do STF mesmo, porque lá o ministro Celso de Mello efetivamente argumenta e discute a matéria. Então, ele fala muito, ele reforça muito a questão das características do sistema acusatório, ele reforça muito as alterações novas no 282 e 311, ele frisa muito essa diferenciação, em que não há, na verdade, diferenciação ontológica entre se converter e decretar, é uma diferenciação apenas circunstancial, ele ser pego em flagrante ou não, vai depender das circunstâncias, da sorte ou não, do azar ou não daquela pessoa ser preso em flagrante ou não. E aí você trata situações de maneiras diversas, sendo que foi ali um jogo de azar ou sorte ele ser preso em flagrante. E aí ele frisa também, porque muitos utilizam dois argumentos aqui que eu sou contrária também, que é a questão do poder geral de cautela no processo penal, que supostamente autorizaria essa decretação, essa conversão de ofício, e alguns defendem que a manifestação, o envio do auto de prisão em flagrante pelo delegado de polícia para a autoridade judicial seria uma manifestação tácita, como se fosse uma representação tácita pela prisão preventiva. Agora, quando a gente imagina os tantos os variados crimes que a gente tem e que a gente sabe que o delegado ele lavra auto de prisão em flagrante em crimes de
pequena e média gravidade. Então a gente Perfeito. imagina assim, uma embriaguez ao volante, uma pena abstrata de 1 a 3 anos, um furto de 1 a 4 anos, uma receptação de 1 a 4 anos. Como que você vai imaginar que a partir da lavratura do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial queria sim que a pessoa permanecesse presa por uma embriaguez ao volante, por um furto? Então não, eu entendo que realmente não existe manifestação tácita, ele está fazendo um cumprimento da Constituição, do dever legal dele, lá no 304, 306, e que, se ele quiser efetivamente que haja uma prisão, que ele represente e venha, junto com o auto de prisão em flagrante, a manifestação da representação expressa dele com as justificativas pela prisão preventiva. Perfeito, Né? assim, irretocável a colocação. Agora, eu tenho refletido um pouco, Lorena, sobre a atuação de ofício do juiz. E eu venho defendendo uma ideia de fungibilidade pró-imputado e permitindo que o juiz atue de ofício em circunstâncias excepcionais, se for favorável ao suposto autor do fato. Exemplifico. Na própria audiência de custódia, o promotor requer a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas você, juíza, entende que os requisitos para a decretação de uma prisão temporária também estão presentes, porque o artigo 1º da Lei 7960 está integralmente preenchido. Como a prisão temporária é também uma prisão cautelar, mas com prazo prefixado de duração, eu não vejo problema, num primeiro momento, e salvo o melhor juízo, de que você, magistrada, converta o flagrante em prisão temporária. Veja que você foi provocada. Mas você foi provocada para a decretação de uma prisão preventiva. E você poderia converter em prisão temporária escudada no preenchimento dos requisitos do artigo 1º da Lei 7960. É o que eu venho defendendo dentro de uma premissa de que a atuação do juiz, ela pressupõe provocação, mas haveria aí uma fingibilidade pró-imputado. O mesmo aconteceria se o promotor requer a conversão do flagrante em prisão preventiva e você, aplicando o inciso 2 do artigo 310 do Código de Processo Penal, aplica uma medida cautelar distinta da prisão lá do cardápio do artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, nesses pontos, eu entendo que isso é viável. Porque estaria dentro da compreensão sistêmica. A letargia do juiz é bem-vinda, mas o congelamento do magistrado deve ser demonizado. E Távora, vou fazer um link só para fazer uma pergunta para ver qual é a sua opinião sobre um tema que agora a gente está falando de representação, requerimento. Você entende que quando, já que vem essa representação do delegado de polícia, seja por uma prisão preventiva ou por uma temporária, se o Ministério Público ele precisa encampar essa manifestação do delegado para que o juiz possa decretar efetivamente a prisão, ou se mesmo o Ministério Público sendo contrário, se o juiz poderia então decretar a prisão preventiva ou temporária apenas com base na manifestação do delegado. Bacana. Sou amplamente favorável a que o parecer ministerial seja realmente alocado no seu devido lugar, é opinativo, e, naturalmente, diante do setup, do estopim, do gatilho, da provocação do delegado de polícia, a magistrada ou o magistrado podem, sim, decretar prisão, independente da aquiescência ministerial favorável à representação do delegado, tendo que isso é possível. Não é comum, naturalmente, mas é plenamente possível. Você citou um ponto de compatibilização, Nestor Távora, das alterações com o demais sistema, que na verdade é o problema das alterações parciais, né? O legislador nunca faz uma alteração global, então a gente fica com uma coxa de retalhos ali no nosso processo penal e na legislação extravagante. Então, muito se fala aí da não atuação de ofício do juiz, mas ainda remanesceram ali vários artigos que ainda permitem uma atuação de ofício, como o sequestro no artigo 127, a atuação de ofício lá no 156, a testemunha do juízo no artigo 209, e inclusive na legislação extravagante, que aí quando a gente vai, por exemplo, para a Lei Maria da Penha, a gente tem lá no artigo 20 a consideração, e não foi alterado, dizendo que lá nos casos da Maria da Penha, o juiz então pode continuar decretando a prisão preventiva de ofício ou aplicando medidas de ofício. E aí vem a dúvida, nós aplicamos aí o princípio da especialidade, a gente pode considerar a Lei Maria da Penha, então, uma regra especial em que nós poderemos agir de ofício, ou nós temos que considerar uma revogação, vamos dizer, tácita, pela sistemática, pela leitura do processo penal. Eu vou fazer uma crítica um pouco mais contundente nessa parte da Lei Maria da Penha.
Eu passei assim, um tempo significativo da minha vida comentando a Lei Maria da Penha. E eu percebi a técnica legislativa muito frágil na composição de alguns dispositivos que são absolutamente ociosos. Um deles, que você bem Uhum, apontou, é o artigo 20 da Lei 11.340, porque a Lei Maria da Penha copiou, à época, a redação original do uhum, artigo 311 do Código de Processo Penal. Ora, se o Código de Processo Penal, como lei geral, ele vai suprir qualquer lacuna da legislação especial, não há razão, em sã consciência, numa técnica legislativa de padaria, com todas as vindas para o Congresso Nacional e com respeito às padarias, mas que uma lei especial copie o Código de Processo Penal. Então, o 20, ele é totalmente ocioso. E a partir do momento que o Código de Processo Penal é reformado, à luz de compreender o Código de Processo, que é lei ordinária, à luz do sim, sistema acusatório, é natural que a Lei Maria da Penha, como microsistema, ela não vai ficar à margem do guarda-chuva constitucional. Então, me parece que o protagonismo do juiz, ele não deve imperar, mesmo em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas aqueles que sim. não estão convencidos com esse argumento, eu vou citar meu amigo Rogério Sanches, que também comentou a Lei Maria da Penha, para dizer o seguinte: quando a lei especial, numa técnica bastante criticável, copia a lei geral de maneira ociosa, se a lei geral for alterada, a lei especial a reboque e automaticamente também está. Uhum, Porque eu vou sim, corrigir o sistema como um todo a partir do momento que a fonte de inspiração da lei especial foi a lei geral. Então, se eu não sim. promover a filtragem constitucional, eu vou promover com critério hermenêutico infraconstitucional. De todo modo, me parece que o artigo 20 da Lei Maria da Penha está completamente esvaziado. E para te devolver a palavra, é interessante como já se quis fazer tudo na violência doméstica e familiar contra a mulher. O Lewandowski tem um precedente que ele chegou a dizer que, diante da qualidade do bem jurídico protegido, todos os crimes no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher devem ser crimes de ação pública incondicionada. Eu sei que a visão é nobre, mas não pode ser a Uhum, opinião de um ministro do Supremo. Ele poderia ser senador, sim, deputado federal. Jamais o sim, Supremo criar um protagonista onde o ministro, no voto, entende que o tipo de ação cabível para os tipos penais ocorridos na ambientação doméstica podem ser alterados por um ativismo sim, judicial. Isso não tem o menor cabimento. Isso paira o sim. absurdo. Isso ofende a democracia, esvazia o Congresso Nacional. Isso não pode acontecer. Errado. Eu fiz essa pergunta, Távora, porque apesar de eu concordar com a sua opinião, eu acho que esse tema ainda vai ser debate da jurisprudência. A título de exemplo, aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pesquisando a respeito do artigo 20 da Lei Maria da Penha, após a vigência do pacote anticrime, os desembargadores daqui têm entendido pela possibilidade da prisão ou medidas cautelares diversas de ofício. Então, isso pode-se chegar ali aos tribunais superiores realmente para ter uma posição mais firme e que tomara que seja essa que a gente manifestou aqui na live mesmo, no sentido de ter uma congruência sistemática e que se verifique realmente essa questão do artigo 20 ter vindo à época e agora ele tem que se adequar com o Código de Processo Penal. Eu vou pegar o seu gancho. Quando a gente consignou no artigo 3º A de água o sistema acusatório, muitos comemoraram. Eu vi professores fazendo várias Sim, postagens, mas não adianta a gente escrever que o sistema é acusatório em nenhum diploma normativo. Isso pode vir no artigo 1º da Constituição Federal, em todos os tratados e convenções internacionais, ou encampando as disposições preliminares do Código. O sistema ser acusatório ou ser inquisitório depende muito de uma reformulação cultural. O nosso maior problema, infelizmente ou felizmente, ele está entre a cadeira e o computador. A questão é humana, sim, porque esse jeitinho de sim, interpretar as disposições infraconstitucionais para dizer que o sistema que outrora a gente pretende superar, mas ele está manutenido, ora, isso é mais comum no Brasil. Eu não vou me sim. surpreender, naturalmente, se realmente o artigo 20 da Lei Maria da Penha, inclusive nos tribunais superiores, se ele for mantido. Para mim não vai ser surpresa alguma.
E falando dessa questão, voltando no tema da decretação de ofício ou não de medidas cautelares pessoais, a gente entra agora no artigo 316, que eu considero que é ali o artigo que tem mais questões controvertidas, tanto no seu caput, principalmente no parágrafo único, a respeito Perfeito. das alterações que foram promovidas. E aí, conversando primeiro sobre esse caráter provisório mesmo das medidas cautelares pessoais, porque lá no caput, então, nós temos aquela péssima redação no final do artigo, que aí ele diz: o juiz poderá, de ofício a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, tudo bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. E aí a doutrina, ou muitos no geral, têm dito uma regra pela impossibilidade de decretação de ofício, mas trazem duas exceções. Uma, a gente já conversou e criticou, que é o 310, da conversão ou não de ofício. E a segunda, que a doutrina, alguns doutrinadores trazem como possível, é essa nova decretação poder se dar de ofício pelo magistrado. Ou seja, ele só precisa ter uma provocação em um primeiro momento. Se depois ele vier a revogar, e aí como é em pró-réu, ele pode fazer isso de ofício, mas se ele novamente quiser decretar ou ver motivo para tanto, ele não precisaria de uma provocação. Vamos dizer assim, ele um dia foi provocado, então essa provocação serve para o resto da persecução penal, vamos dizer assim. Então, muitos têm defendido essa leitura do 316. Bacana. Eu não tenho como ler o 316 sem conjugá-lo com o 311. Redecretação de ofício me parece tão teratológico quanto converter o flagrante em prisão preventiva de ofício. Até porque seria interessante, só para aqueles que estão aí nos vendo e nos ouvindo nessa terça-feira, imaginemos o seguinte: o juiz decreta uma prisão preventiva para garantir a ordem pública, sabe-se lá o que é isso, mas ele decretou. E em algum momento da persecução penal, a prisão preventiva é revogada, porque os fundamentos que teoricamente justificaram o cárcere desapareceram. Então, prisão decretada legalmente, mas incidentalmente desnecessária, revogue-se, à luz do 316. Mas, durante esta mesma persecução, chega ao fórum, ora, prova ou indícios contundentes de que o sujeito vai fugir. De Ou que seja, ele um já motivo totalmente diverso do anterior. diferente do que aquele que outrora justificou a prisão. Então quer dizer que agora, por ser uma redecretação, mas diante de elementos totalmente distintos, o juiz vai agir de ofício? Mas assim, chega um absurdo. E principalmente a problemática que você traz, porque aqui a gente não vai discutir, mas a questão dos requisitos da prisão preventiva, quando a gente fala da garantia da ordem pública, o quão subjetivo isso é, o quão aberto isso é, e que permitiria, então, uma consideração totalmente diversa daquilo que foi requerido anteriormente, para que ele, então, estivesse autorizado a redecretar uma prisão preventiva. Então, Exato. a problemática é realmente... Mas é outra discussão que com certeza deve chegar aí nos tribunais superiores para essa análise e, infelizmente, talvez prevaleça uma interpretação mais literal do artigo 316. Minha percepção hoje, Lorena, é que, às vezes, a falta de compreensão do papel do juiz no processo penal no Brasil, ela é tão intensa e, às vezes, cultivada dentro do próprio Poder Judiciário, que isso fragiliza a atuação do magistrado. Ora, o que se quer aqui é que o magistrado atue supra partes, e esse detalhamento e a construção dos fundamentos para convencer o juiz está afeto a quem de direito. A quem muito é dado, muito é cobrado. Em 1988, nós fizemos uma escolha político-constitucional de trazer ao Ministério Público um nobre papel, um importantíssimo papel, para a preservação da democracia e principalmente para a tutela da sociedade. Se o Ministério Público for investido com esse papel, eu preciso subir o juiz. O juiz precisa agir supra partes, preservando a sua imparcialidade como alicerce do princípio do devido processo legal. Veja que não é uma visão xiita, um garantismo hiperbólico ou nenhum tipo de rótulo aí pejorativo que é comumente confundido com a politização do direito processual penal. Mas é pela importância da atuação do magistrado. Certamente Lorena vai puxar o gancho para falarmos aí do direito ao não esquecimento,
que é o prazo agora para que o juiz revisite o mandado, Sim. mas falando para os magistrados do estado de Goiás e para alguns desembargadores, ainda agora no mês de agosto, ele dizia o seguinte: eu, como juiz, tendo que me manifestar novamente acerca de uma prisão que eu já decretei, antes do prazo estar inspirado, eu vou abrir vistas ao MP e à defesa. Eles que me tragam os argumentos que serão o alicerce para que eu possa remotivar a minha decisão, para que eu É. possa ressignificá-la. E eu que não vou agir de ofício, jamais. Isso é um Sabe papel qual do é a apropriador. questão, Távora? Às vezes eu vejo uma resistência em, na observância do sistema acusatório, como se o juiz enxergasse que com isso ele está perdendo poder, vamos dizer Perfeito. assim, entendeu? Perfeito. Então ainda tem uma resistência muito grande de juízes, de magistrados, porque eles fazem uma leitura de que a gente estaria ali perdendo o nosso poder, perdendo a nossa competência no momento em que o legislador ou que o sistema retira essas possibilidades da gente, sabe? E então acaba se confundindo que, na verdade, nós temos que dar cumprimento àquilo que foi colocado, como você já frisou, desde 1988 e que agora apenas foi reforçado pelo Código de Processo Penal. Não é nada novo que veio no Código de Processo Penal. Mas, infelizmente, a gente tem essa leitura de perda de poder e acaba fazendo com que a jurisprudência, por exemplo, da conversão de ofício se mantenha por muito tempo até que consiga ali rediscutir a matéria novamente, né? Rediscutir, que as partes levem então ao tribunal para essa rediscussão, e aí acaba levando um tempo maior para que o juiz então se convença, vamos dizer assim, que ele não pode ter determinadas atividades dentro do processo penal. Né? Perfeito. E aí, fazendo a vinculação que você fez do parágrafo único do artigo 316, a gente tem, então, pessoal, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante uma decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Aqui a gente tem várias questões para conversar. É um tema novo, entre aspas, novo porque está positivado, mas a doutrina há muito já pedia essa revisão da prisão preventiva. É uma realidade em outros países, né? Eles adotam ali a depender 90, alguns meses ou 180 dias. É um estandarte escolhido por muitos países de realmente impor esse respeito nesse prazo para que se verifique realmente a necessidade da prisão, principalmente pelo caráter dela de ser provisória e de ser, portanto, cautelar. E no sistema internacional nós temos também, quando a gente avança para a Corte Internacional de Direitos Humanos, nós temos relatórios que indicam essa necessidade de revisão da prisão preventiva, a importância dessa revisão para a verificação dos argumentos. E aí, quando a gente esbarra no 316, parágrafo único, a gente tem diversas discussões que já começam pela primeira expressão, quando está ali, decretada a prisão preventiva. Porque aí a primeira discussão que vem é a seguinte: essa revisão é somente da prisão preventiva ou nós podemos estender essa revisão a cada 90 dias para as demais medidas cautelares, não só pessoais, as medidas cautelares reais, as medidas, todas as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. Isso tem sido discutido por parte da doutrina. Eu queria saber a sua opinião. Sem dúvida. Estou protocolizando, inclusive, uma petição amanhã requerendo a revisitação do teor de uma medida cautelar pessoal do 319, que já tem aí 100 dias e a juíza não ressignificou o ato. Estou provocando para que ela o faça e não o fazendo, vou levar a matéria ao tribunal. Alguns doutrinadores eu já vi pontuando assim que a importância maior que o legislador deu realmente para a prisão preventiva é porque a pessoa está ali no cárcere, então ela não tem um acesso muito fácil à defesa técnica com a realidade que a gente tem para que fosse revisitada. Então, o ideal era que realmente se fixasse um prazo na lei para que, de ofício, então, o juiz fizesse essa revisão sem a necessidade do preso falar com a sua defesa técnica. E que aí, nas medidas cautelares diversas, como ele está em liberdade, haveria uma facilidade maior para que ele, em liberdade, conversasse com a defesa técnica e, diante do caráter de ser provisória também as demais medidas, que ele pudesse, então, a qualquer momento, quando ele entendesse que não precisaria mais ser aplicada, que pedisse essa revisão por parte do magistrado.
Algumas pessoas estão fazendo esse tipo de consideração realmente a Bacana. respeito. Que para algumas cautelares mesmo do 319 não faria muito sentido, porque a gente tem algumas cautelares bem brandas assim. Mas quando a gente pensa, por exemplo, numa tornozeleira eletrônica, né, é interessante o juiz revisar a cada 90 dias, porque é uma medida que restringe muito os direitos e a liberdade, inclusive, a depender das condições fixadas na monitoração daquela pessoa. Então, realmente faria sentido, principalmente em algumas medidas do 319. Lorena, assim, eu vou fazer um gancho. Às vezes as condições normais de temperatura e pressão, né, nos levam a Sim, sublimar um pouco até o próprio efeito simbólico da medida. sim, A reforma do 316, ela se acovardou num item, é a minha primeira crítica. O projeto de lei 156, entabulado novo Código de Processo Penal, ele estabelecia prazo máximo de duração da prisão preventiva. Então, o objetivo, se nós formulássemos o decote correto no projeto, seria agora com a reforma, não agora com o pacote anticrime, mas antes, lá em 2011, nós já deveríamos ter fixado o prazo máximo de duração da preventiva e ou seja, certamente, não é nem a revisão, é um prazo máximo exato, da é um prisão, como prazo de existe na duração, prisão temporária. inclusive com inspiração do direito comparado. Agora, um prazo que estaria devidamente ranqueado pela gravidade do crime, e um prazo que toleraria eventual prorrogação. Mas exaurido o prazo e mantida a persecução penal, relaxe-se a prisão. Só Uhum. que o nosso legislador não fez isso. E o próprio judiciário, paralelamente, se ressente muito da multiplicidade de habeas corpus que são impetrados, ou de impugnação da prisão. Mas se eu não tenho as regras do jogo claras, e se a manutenção do cárcere preventivo depende do prudente arbítrio do juiz, que particularmente eu não sei o que é um conceito aberto e indeterminado, é natural de imaginarmos que prever só a revisitação, o que eu venho apelidando de direito ao não esquecimento, me parece que foi uma reforma Perfeito. tímida. Agora, as demais medidas de natureza pessoal, elas também têm um efeito simbólico muito significativo. Eu atendo algumas pessoas, inclusive no interior, não só do estado da Bahia, mas em outros estados onde eu advogo, e não é incomum pessoas que se submetem a medidas cautelares pessoais, que na minha ótica também são até brandas, mas que entram em depressão profunda, algumas pensam em se Uhum. matar. A família, ela acaba sendo corroída por aquele ato e simplesmente um ato que é perenizado, porque a partir Sim, dali, a depender da situação, ele passa a ser a própria pena. E aí alguns sim, dizem, mas lá na frente o crime pode estar prescrito, a sensação de impunidade. Mas espera aí. Existe uma medida cautelar pessoal sim. que se eternizou durante a persecução penal. E é evidente que isso é uma forma, entre aspas, de sanção processual. Então, me É. parece que esta revisitação de qualquer medida cautelar é muito bem-vinda. Mas também não acho Perfeito. satisfatório que os juízes não estejam apoiados com a tecnologia adequada para que exista esse controle temporal. Porque, a depender da vara criminal, quando o controle é analógico, quando você tem lá na capa do processo aquela tarja vermelha dizendo está preso, ora, aquilo ali é feudal. Não tem como o Sim. magistrado dar conta desse controle e depois nós teremos aí uma sucessão de impugnações e, eventualmente, até representação por abuso de autoridade. Então, também não pode se trazer aqui uma inversão de valores absurda demonizando a atuação funcional. Mas eu sou favorável sempre a controle temporal. Até porque depois que eu li O Tempo como Pena, da Ana Messutti, isso me traumatizou substancialmente. Realmente, a concepção temporal do processo vem trazendo muitas vezes que o processo seja a própria pena, ao invés da sanção que se espera com o trânsito em julgado da sentença. Você falou do controle, realmente, assim, o parágrafo único não exige que o juiz abra para manifestação das partes, ele fala na decisão de ofício, mas tendo em vista um controle que é possível de ser feito, seja mesmo no processo físico, mas agora nós já temos muito a instalação do processo eletrônico, com Perfeito. avisos no sistema que seja, nada impediria que o juiz ali, quando completasse 70, 80 dias de prisão, já remetesse ao Ministério Público para manifestação, já abriu o contraditório para a defesa e que ele conseguisse ali nos 90 dias fazer a revisão da prisão preventiva, em que pese o parágrafo único não exigir esse contraditório antes
da revisão da Perfeito, prisão, né? Assim, não há essa exigência perfeito. legal, pela literalidade, inclusive muitos não têm aberto para contraditório, alguns colegas já têm entendido que sim, que é realmente o ideal. Se você consegue fazer um controle de prazo na sua vara, vai ter muito bem. E aí vem outra questão, porque e aí se nesta abertura de prazo o Ministério Público entende que não quer mais aquela prisão preventiva. O juiz poderia revisar e manter a prisão preventiva, porque o artigo diz de ofício que ele pode fazer, ou com base, já que ele abriu para manifestação do MP, ele deveria também somente manter a prisão se for provocado pelo Ministério Público. Então, essas questões procedimentais, a gente teve o parágrafo único, a colocação, mas a gente não sabe ainda a funcionalidade e como vai ser o procedimento do 316, parágrafo único. Então, em cada vara, eu acho que cada juiz está fazendo de acordo com o que ele consegue interpretar o parágrafo único, né? Então, a gente ainda tem algumas questões procedimentais que... Mas, infelizmente, Távora, a gente tem algumas relativizações do parágrafo único também. Tive notícia, eu vi um acórdão, por exemplo, do TJ do Paraná, entendendo que pela posição topográfica do parágrafo único do 316, essa revisão de 90 em 90 dias seria apenas naquela redecretação da prisão preventiva do caput, mas não seria aplicado, por uma questão topográfica, às demais decretações de prisão preventiva originárias, vamos É dizer muita assim. criatividade, você há de convir Mas para que você ver, realmente a segunda instância do TJ Paraná decidiu desse modo. Então, assim, a gente tem ainda muitos julgados em todos os sentidos a respeito do parágrafo único desse 316, para você ver a criatividade, né, assim, do que pode surgir aí de interpretações. Pois é para negar o comando da norma de fato. Né? Você cria um critério interpretativo de tal maneira esdrúxulo para poder negar o que se deseja fazer com a reforma do Código de Processo Penal. Literalmente, Sim. patrocinar o reconhecimento de que o preso não deve ser esquecido. É simples assim. Eu impetrei um habeas corpus, Lorena, para você ter uma ideia, no STJ. Eu sou o quarto advogado da causa e me procuraram agora já naquele grau de UTI, né? Quando ele procuram quando o sujeito já está com Covid, entubado. Então, às vezes é só para rezar. Mas eu impetrei um habeas corpus no STJ, onde a gente tem 7 anos de prisão preventiva. 7 anos de prisão preventiva. É só fazer uma pequena pesquisa. Quem decretou essa prisão lembra da pessoa que ele prendeu? Será que realmente se tem alguma lembrança de um sujeito que você mandou para a cadeia 7 anos atrás e nunca mais revisitou o mandado? E o mais interessante é que ainda se entende, pelo menos provisoriamente, porque a ordem ainda não foi concedida, de que a manutenção da prisão preventiva 7 anos depois está dentro da razoável duração da prisão cautelar. Ora, assim, o Milor Fernandes dizia, eu sempre cito isso, a gente vive num país onde você espera o improvável e acontece o impossível. Porque a gente falava, quando eu comecei a dar aula, 18 anos atrás, de que 81 dias era o prazo razoável de duração da prisão preventiva. Hoje você tem 7 anos de duração, vale dizer, alguns 1000 dias, e simplesmente não se relaxa a prisão. Então, a cultura do não prazo, ela nos entorpeceu por algum momento. E a gente precisa não mais seguir esse sistema pendular de 8 a 80. Mas é necessário se trazer um certo equilíbrio para que a gente possa viver com um pouco mais de harmonia o direito processual penal e não nos depararmos com situações tão esdrúxulas que não são tão incomuns. É importante dizer. Elas são muito mais frequentes do que o que se imagina, mas não ganham a publicidade necessária, porque muitas vezes esse tipo de publicidade não nos interessa. Fazendo um gancho, os tribunais superiores, eles têm determinada resistência nessa diferenciação entre ilegalidade e necessidade da prisão. Muitas vezes ele observa que ele entende que é necessária, mas existe ali uma ilegalidade, mas ele não reconhece a ilegalidade, ele mantém pelo título da prisão preventiva. Isso aconteceu muito na questão da audiência de custódia, em que chegavam muitos pedidos ao STJ quando não se fazia audiência de custódia para se relaxar a prisão,
E ele dizia que não, que como já houve uma análise pela conversão da prisão preventiva, que o título daquela prisão se modificou e que então não haveria o relaxamento da prisão. O STJ tem vários julgados nesse sentido. O STF que acaba muitas vezes determinando que se realize a audiência de custódia em 24 horas, ele dá ali a ordem para que se faça. E exatamente por essa resistência vem essa parte final do parágrafo único que diz assim: sob pena de tornar a prisão ilegal. E aí a gente já tem algumas manifestações, mas ainda em decisões monocráticas, no sentido de que quando se observa que já se estendeu para mais de 90 dias da prisão, os tribunais não têm relaxado, eles têm determinado que o juiz revise. Então, já relativizando a parte final. Né, Não tem assim, pena. não tem uma pena, né? Ele pode. E é interessante isso porque o legislador, se ele quisesse relativizar, ele teria feito. Porque na mesma reforma do pacote anticrime, lá no 310 da audiência de custódia, no parágrafo 4º, que é o parágrafo o terceiro e o quarto está suspenso, ele traz uma relativização da não realização da audiência de custódia, no sentido que o juiz pode motivar. Então, se ele quisesse trazer essa motivação para que ele não analisasse nos 90 dias, ele poderia ter colocado na parte final do parágrafo único, ter falado sobre pena de tornar a prisão ilegal, salvo se o magistrado demonstrar motivo ou motivação idônea para a não realização dentro do prazo. Ah, o processo estava com carga para as partes e a parte não devolveu o processo dentro do prazo de 90 dias. Não sei, poderia ter acontecido alguma situação. Mas o legislador não quis relativizar. Então, quando a gente interpreta literalmente o 316 parágrafo único, teria uma natureza peremptória, uma natureza compulsória, uma natureza automática. Não revisou em 90 dias, então relaxe porque ela é ilegal. Mas a gente está tendo mais relativizações pela jurisprudência. Olha, se vocês pegaram assim a íntegra do discurso da Lorena agora, foi a parte mais importante da live de hoje. A questão da resistência quanto ao reconhecimento da ilegalidade de prisão. Isso virou notório no Brasil. Lorena, eu fui dar uma palestra para os defensores públicos do estado do Ceará, pouco antes da pandemia, e alguns já fazendo mestrado, já concluíram o mestrado, indo para o doutorado, mas fizeram pesquisa, catalogaram o índice percentual de êxito de relaxamento dentro da audiência de custódia. E aí mapearam de acordo com algumas unidades federativas. É estarrecedor, porque parece que não se conhece relaxamento de prisão no Brasil. Os índices de relaxamento da prisão, pelo reconhecimento da ilegalidade, são quase inexistentes. Então, você tem, inclusive o Supremo Tribunal Federal, vou citar um caso bem emblemático, quando o Supremo libertou pela primeira vez o José Disseu, para poder falar assim de algo bastante estridente, o Supremo reconheceu o excesso de tempo da prisão preventiva, e até onde eu aprendo todos os dias, mas realmente ali me vi como um verdadeiro ignorante, é que se a prisão é ilegal por excesso de tempo, ela deve ser relaxada. E o Supremo relaxou a prisão, impondo condições. Então, o relaxamento sob condição. E o pressuposto do relaxamento, pelo menos em todos os manuais, do Frederico Marques, Autorinho Filho, dos clássicos aos manuais modernos, é de que o relaxamento caracteriza a libertação incondicional daquele que está ilegalmente preso. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal nega o conteúdo do relaxamento, confundindo muitas vezes o relaxamento à concessão de liberdade provisória. Eu costumo dizer nas aulas de pós que davam uma tese de doutorado hoje quem conseguir formular a diferenciação entre relaxamento, concessão de liberdade provisória e revogação da prisão preventiva, teoria e prática, consiga diferenciar. É hoje humanamente impossível, porque ninguém se entende. O Supremo diz uma coisa, o STJ diz outra, e a doutrina tenta seguir um caminho menos tortuoso. Mas, como diria Rui Barbosa, numa tarde inspirada ou não de um ministro de Tribunal Superior, ele derruba todas as bibliotecas do país e décadas de pesquisa daquilo que a gente tenta se esforçar para dizer que é assim e, eventualmente, a jurisprudência nos nega ou nos faz mentir. Sim, e aí outro ponto de relativização, Távora, também que eu queria a sua opinião, é sobre a competência
para análise dessa revisão, porque acaba que o 316 utilizou a expressão o órgão emissor da decisão vai revisar a necessidade da manutenção ou não. E isso abre a discussão sobre esses 90 em 90 dias, quando esse procedimento, então, esse processo chega em sede de apelação na segunda instância, chega em recurso especial ou extraordinário nas instâncias superiores, se caberia ou não a esses órgãos analisar ou se somente ao juiz. E também o conteúdo dessa reanálise, se seria uma reanálise aprofundada, como foi na decretação, ou se a fundamentação ela pode ser mais concisa, desde que reforce aqueles argumentos da decretação da prisão. 2 pontos. Eu entendo que a previsão do parágrafo único do 316, ela revela um direito ao não esquecimento. E eu quero ser lembrado pela pessoa que me é importante, o responsável original pelo cárcere. Então, na minha ótica, e aí eu estou com a Laurita Vaz, o responsável por revisitar é o órgão decretante, independente do estágio da persecução penal. Até porque ele também vai ser o responsável pela libertação dentro de um contexto de atuação naquele ato, não sendo autoridade coatora para efeito de habeas corpus, mas com o intuito de que o órgão responsável pelo cárcere, aquele que decretou, não me esqueça no cárcere, é ele que tem que revisitar. Ele não vai escalonar ou delegar responsabilidade numa visão, digamos assim, inusual. Esse seria um primeiro argumento. Citando apenas como exemplo, Távora, assim, se eu ali na vara criminal estou com um preso por roubo, eu já proferi a sentença, eu esgotei a minha instância, eu já proferi a sentença, na sentença se desincumbiu da sua responsabilidade. E aí a defesa recorreu, bateu aqui na segunda instância do TJDFT. Você acha que mesmo ali em sede de apelação, caso complete-se ali os 90 dias, quem deveria revisar essa prisão continuaria sendo eu? Exatamente. 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 E, naturalmente, eu posso impugnar essa prisão com uma série de outras ferramentas, mas a obrigação de revisitar seria do órgão emissor do mandado prisional original. Então, seria um argumento para, pelo menos, eu ter condição de manter a lógica do direito ao não esquecimento, pelo responsável pelo cárcere. A Laurita Vaz, ela utiliza muito um argumento mais prático, no sentido de, como se fosse, nós não teríamos condições aqui no STJ, eu como relatora, de reanalisar, porque me chegam aqui diversos recursos especiais, nós somos poucos ministros, então por uma questão de sobrecarga, eu não iria conseguir fazer essa reanálise a cada 90 dias, sobretudo pela demora ali dos processos no STJ. Ela utilizou mais esse argumento de sobrecarga. Esse argumento de sobrecarga, você acha que pode ser considerado? Aí é a lógica do direito da escassez, né? Assim, diante da minha sobrecarga, que seja sobrecarga sua que decretou no início, e você que fique sendo atormentada pelo advogado aqui a cada 90 dias, para você, enfim, libertar aquele que está encarcerado. Não é bem um argumento utilitário, digamos assim. Me parece que é um argumento mais funcional. Eu provoco o juiz, o responsável original pelo cárcere, para que ele revisite o mandado periodicamente. Então, eu tenho um responsável e não a delegação em escala de responsabilidades até chegar ao Supremo Tribunal Federal para um advogado despachar lá em cima para lembrar dos 90 dias. Eu acho que isso vai ser inviável também no aspecto procedimental, mas no aspecto prático, né, da inteligência da norma, me parece que o objetivo é deixar sempre com o órgão emissor do mandado original a responsabilidade de não se esquecer da pessoa que ele mandou encarcerar. Até porque esse magistrado é que terá melhores condições de aquilatar o excesso. Porque o tribunal sublima o excesso. O STJ sublima o excesso. O STJ não tem a menor dimensão de dizer, não foi eu que prendi, eu nem sei quem é, nunca nem vi. Mas você que está aqui no primeiro grau está com essa responsabilidade. Claro, o peso no ombro do juiz, ele aumenta, mas me parece que deve manter aqui no primeiro grau, no órgão emissor. E, claro, nas ações originárias com o correspondente tribunal. Ok.
E quanto ao conteúdo da fundamentação, Nestor? Porque a gente tem várias jurisprudências, né, que na reanálise da prisão no 387, ou seja, quando o juiz vai proferir a sentença penal condenatória, que ele tem o dever de reanalisar a prisão, não é uma decisão aprofundada como foi aquela que decretou. Mas também não é uma decisão totalmente genérica que apenas reargumenta ou apenas copia, né? Só fala que não foram alterados os motivos anteriores. Exige uma fundamentação, mas ela é mais concisa. Você considera que essa fundamentação do 316, parágrafo único, caminha nesse mesmo sentido do 387? Bem, eu não pretendo ser fatalista aqui, mas eu vou pegar um pouco o gancho hoje, falar um pouco dos bastidores dessa aula de hoje. A Lorena me enviou pelo WhatsApp uma ementa da nossa live, com todas as correspondências. A senhora me mandou um trabalho que eu até salvei já, passei até para minha assessora. Eu falei, meu Deus, sensacional. Ora, meu Deus, quem faria isso por mim? Então, a Lorena tem um grau de detalhamento substancial. Eu gostaria muito que a decisão que revisita tivesse esse esmero. Mas me parece que vai depender muito, Lorena, daquilo que seria uma argumentação prévia. Se um juiz não tiver o input de me ouvir previamente, antes dele ressignificar, eu não estou falando só em remotivar. Para mim, nós precisamos ressignificar a prisão em razão do critério da contemporaneidade do argumento que justifica a manutenção do cárcere. Esse é um problema, Nestor, porque quando você fala em contemporaneidade nessa revisão, quando você tem requisitos da preventiva que não são cautelares, na sua essência. Então, por exemplo, reiteração delitiva. Eu decretei porque ele tem lá diversas condenações, reiteração. Como que eu falo em contemporaneidade nesse momento, sendo que não é um requisito na sua essência cautelar? Então, ele vai sobreviver, porque ele tinha diversas condenações lá, 90 dias depois ele continua tendo diversas condenações. Então, quando mas eu me utilizo de aí o argumento se pereniza. Mas, por exemplo, eu tenho um caso interessantíssimo. A medida cautelar foi decretada na suposição de que o sujeito permanecendo na comarca original, servidor público, traria um problema, um trauma para aquela comarca. Ele mora na capital. Ele, historicamente, a família toda é de Salvador. Diante da Covid, ele está em Salvador. Endereço fixo aqui. Sim. E o argumento de que ele permanecer na comarca era um trauma social, simplesmente desapareceu. Sim. E eu não posso, depois de 90 dias, simplesmente idealizar que aquele argumento de outrora persiste. Eu quero que a prisão seja ressignificada, inclusive com viés de contemporaneidade, ou então quero ser revogado. Não, por isso que eu acho fundamental que o juiz ouça previamente o Ministério Público e a defesa, mesmo sem a exigência do parágrafo único 316. Porque quem vai atualizar o juiz não é ele próprio, são as partes. As partes. O processo é estático. O processo fala muito pouco. Mas quem tem a dinâmica do dia a dia, das eventuais modificações, é o órgão acusador e a defesa. Então, se o juiz não fizer, eu já montei até um mapa, um cronograma, uma agenda com relação aos 90 dias. Porque nós iremos nos manifestar, sinalizando ao juiz que os 90 dias estão para ocorrer, e vamos trazer os argumentos no intuito de que ele revogue a medida. Se o magistrado, obviamente, não me ouvir de ofício, pelo menos ele vai ser provocado por mim. É o meu intuito. Perfeito. Eu acredito que seria a melhor maneira de consolidar a alteração 316. É a questão procedimental que ainda teremos aí que verificar como que vai ser. Por hora, nós vamos ter uma diversidade entre varas, comarcas, tribunais, mas como a gente já frisou, o ideal é esse controle de prazo mesmo, para que se ouça, se dê o contraditório antes de uma decisão judicial. Nestor, a gente acabou, já está esgotando nosso tempo, Cima da hora. Um minuto, tem só um minuto, mas eu acho que a gente conseguiu trabalhar o nosso roteiro, vamos dizer assim. E, de novo, eu agradeço muito você ter aceitado conversar aqui comigo de um tema que eu gosto muito, que é essa parte do título de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. A todos que nos assistiu, foi muita gente que assistiu aqui a nossa live. Agradeço também muito a participação de vocês. Eu tive que retirar os comentários apenas a título de não sobrecarregar a live, porque ela fica mais lenta com os comentários. Verdade. Mas é isso, Nestor. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. Mesmo. Obrigado a você e boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, até mais. Obrigada.